Olá, cidadãos! Imagine que o orçamento da União é um reality show, onde todo mundo quer uma fatia do bolo, mas o bolo é finito. E metade já está comprometida antes mesmo de assar. Bem-vindos ao maior drama brasileiro desde a Avenida Brasil, a guerra pelo seu dinheiro. Hoje vamos desvendar por que 2027 pode ser um ano em que o Brasil vai precisar escolher entre pagar aposentadorias ou consertar estradas. Será? E por que o Congresso está mais preocupado em garantir emendas do que salvar o país? Aperte o cinto. Isso é orçamento público e ele define até quando você vai ficar no congestionamento. Esse é o primeiro vídeo da nossa série Orçamento, a arma que decide quem vive ou espera na fila. Sarcasmo, tá? E por que começar falando de 2026 e 2027? Porque essa história não começa agora. Ela vem de um passado recente, de um golpe disfarçado de impeachment em 2016, que tirou a primeira mulher presidente do país e instalou uma máquina de moer direitos sociais. Sabe aquela fila do SUS com 30 milhões de pessoas esperando por uma cirurgia, um exame, um remédio? Pois é. Ela não surgiu do nada. É herança de um projeto que transformou saúde e educação em fast food da morte, onde você paga caro e só recebe migalhas. Aí sim, migalhas, viu? Web revoluspera. E a pandemia? Só escancarou o que o desgoverno Bolsonaro fez. Gastou 1,3 bi em cloroquina, mas cortou 20 bilhões do SUS. Hoje, o governo Lula já investiu 15 bi em saúde só em 2023. Mas é como tentar apagar um incêndio numa floresta com um copo d'água. Por quê? Porque o orçamento está amarrado por uma corda chamada teto de gastos, que o Centrão não quer cortar. Estamos fazendo hospitais? Sim, mas enquanto você assiste a este vídeo, 10 pessoas morreram esperando por um leito de UTI. A sua vida, a do seu pai, da sua mãe, não pode esperar o Congresso decidir se vai liberar 53 bilhões em emendas para os amigos deles. Enquanto isso, o Ministério da Saúde faz malabarismos com um orçamento que deveria ser 3 vezes maior. E adivinhe quem segura a tesoura? Os mesmos que em 2016 prometeram um choque de gestão e entregaram um choque de reality show. Big Brother Brasil da miséria. E isso tem que ser colocado na conta dos governadores e dos prefeitos, tá? Porque a gestão da saúde é dos 3, prefeitos, governadores e presidente. Chamamos de tripartite, mas isso é coisa para outra série. Mais uma promessa, voz? Chaplin, me salve. Mas calma, há um plano. Enquanto o governo Lula e o ministro Haddad lutam para isentar quem ganha até 5 mil reais e taxar os super ricos, o Centrão faz de tudo para transformar o orçamento em um banquete para as elites. Nessa série, você vai entender como essa arca de Noé funciona e por quê. Enquanto uns tentam salvar o país, outros estão mais preocupados em salvar o próprio rabo. E no final, você vai descobrir como ajudar a virar esse jogo. Spoiler, não é compartilhando meme, é votando. Mas vamos como Jack. Para cada R$1 que o Brasil gasta com saúde, gasta R$3 com juros da dívida. Sim, os bancos comem 3 bifes enquanto você divide um ovo. Enquanto o ministro Padilha tenta contratar médicos, o Centrão contrata emendas. E olha que médico não faz milagre. Precisa de leito, remédio e um orçamento que não seja controlado por youtubers de paletó. Quer saber quem votou para cortar dinheiro da saúde em 2023? Comente, quero saber, que a gente te manda a lista. Precisa pedir lista não, gente. Mas não esqueçam de comentar, tá? Dá essa força aí. Foi o Jair e Guedes, já no orçamento de 23, que é enviado em 22, para aprovação, que já cortaram da saúde. Igual ao Temer também. O governo do golpe. Se bem que para essa voz aqui, tanto o Temer quanto o Jair são governos de golpe, tá? E tudo isso começou em 2016, quando o Brasil decidiu trocar uma presidente por uma PEC. A emenda constitucional número 95, o famoso teto de gastos. Foi a guilhotina que cortou o pescoço do investimento público. A ideia era simples. Congelar os gastos por 20 anos, ajusta as contas e vá lá. O país viraria a Suíça tropical. Spoiler, não virou, a ponte ruiu. E enquanto isso, a educação ficou com 70% menos do que precisava. E a saúde virou um fast food de espera. Mas calma, a história não para por aí. De 2016 a 2023, os investimentos caíram de 70 bi para menos de 9 bi. Para comparar, é como trocar uma Ferrari por um Fusca sem rodas. Chocante, hein? Enquanto isso, o Centrão, aquela turma que você nunca votou, mas manda no seu dinheiro, garantiu 53 bilhões em emendas em 2026. Traduzindo, cada parlamentar tem um cartão de crédito ilimitado e você que paga a fatura. Se o orçamento fosse um show de talentos, o Centrão seria aquele participante que canta mal, dança pior, mas sempre ganha porque é filho do produtor. Em 2023, o governo Lula trouxe o novo arcabouço fiscal, uma espécie de teto de gasto 2.0, mas com Wi-Fi. A ideia é nobre, gasta mais enquanto a economia está ruim e menos quando está boa. Parece sensato? Até você descobrir que o Congresso transformou essa flexibilidade em um telefone sem fio. O governo pede reforma tributária, o Centrão responde com mais emendas. O governo quer isentar quem ganha até 5 mil reais e o Centrão quer isentar bilionário. Veja, nosso vídeo sobre a isenção do Haddad para trabalhador e a proposta do Ciro Nogueira para isentar os pequenos, mas não tão pequenos assim, tá?
O resultado? O orçamento de 2026 já nasce com uma bomba relógio chamada 2027. Vocês já brincaram de dar levante sem fio? Pois o Congresso brinca toda semana. Vamos entender por que é uma bomba? Com solução. Mais uma bomba. Reconhecida por Haddad, mas com estratégias para reverter. E você, meu caro Padawan, é essencial. Precisaremos da sua força. O NAF permite gastar até 2,5% a mais por ano. Mas as despesas obrigatórias, previdência, salários, crescem 14% ao ano. Matemática básica, né? 2,5 é menor do que 14, certo? Conclusão, o buraco só aumenta. E olha, gente, esse buraco é igual aqueles lá de desenho animado, tá? Então a resposta se tá certo não é exatamente assim. O buraco é fictício sim, tem dinheiro, mas há quem use para fingir roubo. Vamos explicar tudo isso, mas o foco, não o marido da foca, agora é a análise do orçamento de 26 e 27. Tenham suas respectivas capas. Para piorar, em 2027, voltam 50 bilhões em precatórios. Aquelas dívidas que o governo finge que não existem. É como esconder a fatura do cartão debaixo do tapete e torcer para o cachorro não comer. Nenhum governo ama dívida, tá? Que surge do nada então, e o STF adora aparecer com elas. E o mercado quer que isso entre na conta do orçamento sem haver previsão. É como se você tivesse uma urgência para pagar com o seu salário todo mês e nunca soubesse o valor, mas tivesse que guardar dinheiro para isso. Maluco, né? Pois é, meus caros, é bem isso que acontece lá em cima. E olha que orçamento de casa não é igual ao do governo, porque o governo mesmo tem como imprimir o salário dele, sabe? Não tem comparação por isso. Mas você não imprime seu salário e nem decide quanto ele vai ser. Mas também é assunto para logo menos. A voz e suas tantas promessas. Vão anotando e cobrem e ajudem divulgando pra gente produzir em cadeia de produção igual o Chaplin em tempos modernos. Precarizados do YouTube, Univos, Brinks e o patrão. Tô brincando. E como a gente chegou nesse buraco fiscal? Vamos contar a história que o mercado finge não conhecer. Em 2022, Paulo Guedes, o mago das piruetas contábeis, deu um calote de 92 bilhões nos precatórios. Aquelas dívidas que o governo tem com o cidadão que processaram o Estado e ganharam na justiça. Sabe aquele seu tio que processou a prefeitura porque caiu num buraco e só vai receber a indenização em 2040? Pois é. Guedes olhou para ela e disse, calotei, e daí? E o mercado financeiro, que sempre chora por responsabilidade fiscal, deu risada e aplaudiu. Por quê? Porque o calote veio embrulhado num presente eleitoral. O Auxílio Brasil de R$600, pago com dinheiro dos precatórios. Uma jogada tão suja que até o Scarface diria, caramba, isso é pesado. Mas não para por aí. Enquanto dava o calote, Guedes ainda zerou o ICMS dos estados. Aqueles impostos que financiam saúde e educação. Resultado, os governadores ficaram mais pobres que influência de dieta low carb. Só o estado de São Paulo perdeu 30 bilhões. Ou seja, mais do que a metade do que os parlamentares têm de emendas, tá? Traduzindo, é como se o SUS tivesse que fazer transplante de fígado usando colher de pau. E adivinha quem pagou a conta? Você, com o aumento do diesel, da luz e do pãozinho. Parabéns, você acaba de bancar o maior esquema de contabilidade criativa da história. E por que fizeram isso? Porque sabiam que em 23 o Brasil explodiria. E aí podiam gritar, viu? O PT quebrou o país. Só faltou combinar com o Lula. Ele é um gênio. Que agora tá aqui, tentando remendar um orçamento esburacado com as próprias mãos. E olha a cereja do bolo. Em 2027, esses precatórios voltam com juros e correção. Ou seja, o calote de hoje é a bomba de amanhã. É como se o Guedes tivesse tacado fogo no sofá, vendido o seguro e deixado a conta para você pagar quando o incêndio chegasse no seu quarto. STF, tá com vocês, garotos. Brinks, STF, tá? Mas eles podem ajudar muito. Torçamos, companheiros. Se bem que o Lula no jogo nem precisa torcer, né? Bessias mata no peito essa também. E você achando que o golpe foi só em 2016? Em 2022 tentaram outro, o orçamento secreto, calote, o apagão de dados, tudo para deixar o país ingovernável. E se der errado em 26, aposto que vão tentar de novo. Porque para essa turma, democracia é como precatório, só serve se você ganhar na justiça deles. E agora, Brasil? Ou a gente cobra esse rombo, taxando quem deve, os bilionários que pagam 3% de imposto, ou vamos virar reféns de um futuro onde a sua aposentadoria vale menos que um pastel de vento. Compartilha esse vídeo, tá? E em 26, lembre-se, cada voto no Centrão é um precatório contra você. E vamos de mais dados? Essa voz tem um crush com dados, tá? Enquanto você paga R$300 de conta de luz, os estados deixaram de arrecadar 100 bi com o fim do ICMS. Dinheiro que daria para construir 100 hospitais ou pagar 1 milhão de médicos do SUS. Prioridades, né? Guedes fez com o orçamento o que eu faço com o meu Tinder. Deu match com um desastre, ignorou os alertas e ainda culpou os outros pelo date ruim. Quer saber quem votou para aprovar o calote nos precatórios? Comenta, quero caçar golpista. Que a gente manda a lista. Brincadeira de novo. Dica. Tem até liberal que ama calote, desde que seja do seu lado. E como eu disse, o calote veio junto com algo que nem o Partido Novo ousava ser contra. Ou ousou. Sabe quem mais ousou? Mistério. E olha, Haddad até tentou. Apresentou 25 propostas para aumentar a receita, como taxar dividendos de ricos.
Mas adivinha quem tá barrando? O Centrão. Aqueles partidos que acham que público é só o que sobra depois das emendas. E estão barrando por algo nada nobre, tá? Eles querem anistia para os golpistas de 8 de janeiro de 23, tá? Porque golpe no Brasil não falta tentativa. Agora mesmo deve ter alguém pensando em algum, sabe? Enquanto você paga 27% de imposto em uma pizza, o Congresso brinca de banco imobiliário com o orçamento. As emendas parlamentares são o jabá da política. Cada um pega sua parte, o que sobra vai para a saúde e educação. Em 2026, serão 53 bilhões em emendas, dinheiro suficiente para construir 530 hospitais ou comprar 530 caminhões de eleitoral. O centro é como aquele amigo que divide a conta do bar igualmente. Você toma água e come amendoim, enquanto isso você paga o uísque e a picanha dele. O PP sozinho controla 30% das emendas. Tradução, se o orçamento fosse um churrasco, o PP ficaria com a picanha e você com o cupim. Eu gosto de cupim, tá? Mas programas como o PES, isenções a igrejas e clubes, custam 15 bi até 2026. Ou seja, Deus pode até ser brasileiro, mas o dinheiro é do Centrão. 2027 não é só o ano do próximo Panem. É quando o Brasil descobre se vira um Mad Max fiscal ou um Stratex social. As despesas obrigatórias vão engolir 95% do orçamento. E o que sobra? 8,9 bilhões. Menos do que o orçamento de uma temporada de BBB. Enquanto isso, a dívida pública chega a 80% do PIB. Traduzindo, cada brasileiro deve 60 mil, mesmo quem nasceu ontem. O Bacen ajuda como pode. Mesmo quando tem um bolsominion na presidência. Porque nada diz, amor, como pagar 500 mil ao ano em juros aos bancos? Afinal, quem precisa de hospital quando se tem lucros recordes? 2026 não é só eleição, é uma intervenção cirúrgica. Ou elegemos quem prioriza escolas em vez de emendas, ou vamos enterrar o futuro num caixão de dívidas. E vamos falar sério, o governo precisa de popularidade para negociar com o Centrão. Chamamos de capital político. É como se fosse o dinheiro do político. Tem valor de troca e vale muito. E sabe o que isso significa? É como trocar figurinhas do álbum da ditadura. E o Arenão, que era o partido que apoiava os generais, e hoje o Centrão é a mesma raposa, tá? Só que com um novo rabo. Dos 513 deputados, 25% já eram políticos na época da Constituinte de 88. E tem até herdeiro de coronel da Arena por aí, tá? Renan Calheiros, meu malvado favorito, José Serra, o próprio Sarney. Esses caras são o Jurassic Park da política. Velhos, com capital político e sempre voltam. Mas o problema não é só a idade, é o projeto. Enquanto o governo tenta investir em vacina, o Centrão investe em emenda. Enquanto o Haddad quer taxar a herança de bilionário, o Centrão quer taxar seu iFood. E adivinha quem ganha? Spoiler, não é você. Em 2023, o Centrão aprovou 19 bi em emendas do relator. Dinheiro que poderia custear 190 mil bolsas de medicina. Mas medicina não dá voto, né? O que dá voto é asfalto, fajuto e posto de saúde fantasma. Você sabe bem disso. Em 2022, 40% dos deputados foram eleitos com menos de 30 mil votos. Tradução, um influencer de gato tem mais engajamento que um parlamentar. Mas eles mandam no seu dinheiro. Isso é justo? Só se for no sentido de justamente errado. 2026 não é só eleição, é um reset. Ou a gente expurga essa turma que trata o Brasil como fazenda, ou viramos reféns de um Congresso que só pensa em 2027 para dar outro golpe. E não adianta votar contra o sistema. Em um Zé Ruela qualquer, seu voto ajuda a legenda. Sabe o que isso significa? Se você vota no candidato do bem, do PL, seu voto... do bem, tá? Seu voto fortalece o partido do Bolsonaro. Se vota num progressista do MDB, tá alimentando o Centrão. É como comprar ingresso para o show do Faustão e reclamar que tá passando ratinho. Seu voto para deputado é igual a 1 ponto para o candidato, mais 1 ponto para o partido. Partido com mais pontos elege mais deputados, mesmo que você não queira. Se o partido é lixo, seu voto vira adubo para o lixo. Em 2026, o Brasil vai escolher entre ser um país ou um curral eleitoral. E adivinha quem está a um passo de virar boi? Você. Dê like nesse vídeo, tá? E quando chegar a hora, lembre-se, votar no Centrão é como comprar passagem de ônibus para o fundo do poço. O Centrão é igual a Big Brother Brasil. Você sabe que é lixo, mas não consegue parar de assistir. Até o dia que percebe que está pagando o prêmio com o seu salário. Tipo um jogo de tabuleiro chamado Monopólio do Centrão, onde todas as propriedades são marcadas como privatizada e os jogadores são peões com cordas no pescoço. O orçamento não é um papelório de economista, é um espelho do que somos. Se aceitarmos um Congresso que trata dinheiro público como mesa de pôquer, vamos continuar sendo o país do quem pode, quem não pode se endivida. Mas em 2026, se escolhermos deputados e senadores que priorizam o SUS em vez de SUVs, talvez 2027 seja o ano em que o Brasil deixe de ser um eterno ensaio para virar uma nação de verdade. Compartilhe este vídeo, dê like, comente, ative o sininho. E em 2026, vote como se seu futuro dependesse disso, porque depende. O orçamento é seu, é nosso. E a escolha também.